com alegria e satisfação que cumprimentamos aos nossos amigos da Escola Bíblica de Professores em Foco, a IBP em Foco, conduzida pelo pastor Elias Barbosa, da Assembleia de Deus de Teófilo Otoni, a DTO, pelo 2º aniversário deste importante trabalho que é a IBP em Foco. Queremos cumprimentar pela seriedade, cumprimentar pela sã doutrina, pela dedicação, pela unção de cada aula que nós acompanhamos durante toda a semana da IBP em Foco. Parabéns por mais este ano e que Deus continue abençoando os irmãos para que continuem, pastor Elias Barbosa, nos agraciando na edificação do povo de Deus. Amém. E aqui, shalom, meus amigos, professores e professoras. Amei esse recado do professor Caramuru, do mestre Caramuru. Como é bom, querido, saber que nós estamos juntos com homens de Deus engajados em um projeto que não deve acabar com a Escola Bíblica. Agradeço muito a todos aqueles que têm mandado felicitações, aqueles que têm orado para que esse projeto da IBP em Foco continue. Nós somos aqui da IBP, Escola Bíblica de Professores, da DTO, Assembleia de Deus Ministério do Teófilo Otoni. Maravilhado por receber esse grande recado, essa grande homenagem do professor Caramuru, também do professor Jefferson, também do pessoal da CA de Seta, lá do Distrito Federal de Brasília. Eu fico maravilhado em saber que o nosso trabalho está chegando e atingindo pessoas que têm compromisso com Deus, assim como nós aqui da DTO. Nós temos um compromisso para com o Senhor, nós temos um compromisso de falar a verdade, querido, de continuar levando esse projeto avante. Quero deixar meu grande abraço a todos os pastores, presbíteros, líderes de escola dominical, professores e professoras, aqueles alunos que sempre estão conosco, que têm nos honrado. São 2 anos de luta, de batalha, mas nós sabemos que são 2 anos em que Deus falou nitidamente conosco. Com você do outro lado, comigo aqui na bancada, com os meus amigos que vão estar surgindo aí ao longo de 2017. Essa lição será no dia 25, em pleno Natal. Quero deixar aqui as minhas felicitações a você, que você tenha um excelente Natal, um excelente Ano Novo e que Deus continue abençoando a sua vida. Me despeço aqui nessa revista. Essa é a última lição e como última lição eu fico maravilhado em saber que Deus nos deu força para chegarmos até aqui. Deus nos deu força para chegarmos e dizermos: Ebenezer, querido, talvez você não conseguiu a sua vitória durante essa lição. Não se preocupe, tenha certeza que com a próxima lição, nós vamos falar sobre frutos da carne e frutos do Espírito, você vai aprender como agradar a Deus, você vai aprender como atrair a presença do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para perto de você. Essa aula de hoje é uma aula muito interessante, a última aula, a aula de número 13, de número 13, é o encerramento da lição, e como encerramento da lição, ela não poderia deixar de ser encerrada falando de um homem que, aos olhos particularmente meu, é um marco em toda a Bíblia, depois de Jesus, claro. Nós vamos falar sobre Paulo. Paulo foi um excelente homem, um grande apóstolo, que deixou um marco para todos nós, pastores, pregadores, professores, aqueles que querem lecionar, aqueles que querem ingressar na escola bíblica, aqueles que querem ingressar ao episcopado. Você vai aprender muita coisa nova hoje. A pré-aula de hoje, de número 13, vai falar sobre a fidelidade de Deus. Como Deus foi fiel. Só de estarmos aqui hoje, só de chegarmos nessa pré-aula, nós já podemos dizer: Deus tem sido fiel. Querido, nós vamos ler tópico a tópico, o início de cada tópico, para você não se perca na sua lição, para que você tenha tudo anotado, para que você lembre do que foi falado. Eu vou deixar aqui um cola e copie para que você leve para a sua sala de aula, para que você mande os textos para os seus alunos, para que você durante a semana compartilhe alguns pedaços do que vai acontecer. Eu tenho feito isso, eu tenho colado pequenos pedaços da lição, algumas palavras que eu achei interessante, algo que eu achei interessante no vídeo, eu recorto o vídeo, mando para os meus alunos e eles falam assim: vai ser isso na aula? Eu falo: com certeza vai ter isso na aula, vamos falar sobre esse tema. Faça isso, divulgue coisas boas, é o seu dever como professor, é o seu dever como aluno, é o seu dever como pastor e é o seu dever como ministro daquele que prega a boa nova de Jesus Cristo. A lição de hoje, a fidelidade de Deus, número 13. A nossa introdução, ela diz o seguinte: na lição de hoje estudaremos a respeito das adversidades enfrentadas pelo apóstolo Paulo em seu ministério.
veremos que ele aprendeu, com a ajuda do Senhor, a lidar com cada uma e a vencê-las. Apesar das dificuldades, Paulo pregou a palavra de Deus, fundou igrejas, escreveu várias cartas. Algumas de suas epístolas foram escritas enquanto ele estava na prisão. A vida de Paulo é um exemplo de como podemos vencer as crises e permanecer fiéis ao Senhor. Querido, anote para você levar para a sala de aula algo muito interessante da parte de Deus. Ao longo de toda essa lição, estamos falando sobre crise. O escritor Elianai Cabral, e a próxima lição quem vai ser o escritor é o pastor Osiel Gomes. É um novato na Assembleia, é um novato na escola bíblica dominical, e eu creio que tem muita coisa boa, eu creio que tem algo de Deus para essa lição. Nós estamos precisando falar sobre o fruto do Espírito, querido, na nossa sala de aula. Nós precisamos rever os conceitos de dons, tanto da carne que Satanás tem tentado, como também do Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais, interagir mais na nossa sala. E a próxima revista vai falar justamente sobre isso. Talvez você até já recebeu, eu tenho um PDF, então compartilhe com o seu aluno. Nessa última pré-aula agora, faça um panorama bem rápido sobre o que a próxima revista vai falar. Eu sempre faço isso aqui na sala de aula. Eu faço um panorama rápido do que vai abordar a revista nas pré-aulas. Inicio falando sobre a nova revista e depois eu continuo a pré-aula normalmente. Então, nessa pré-aula de número 13, você vai falar para a sua sala de aula que as dificuldades, e nós precisamos frisar isso aqui, que deve ficar marcado nessa revista, é a última aula. As dificuldades são as portas de acesso ao mundo espiritual. Ficando louco, pastor Elias? Não, a dificuldade é a porta de acesso para o mundo espiritual. Nós sabemos que Paulo, ele se desliga e ele se desligou totalmente do seu cotidiano. Ele passa a viver agora o mundo de quem? O mundo de Cristo, a verdade do Evangelho. Querido, quando nós estamos engajados em uma obra, nós esquecemos do que está acontecendo à nossa volta. Nós não vivemos mais essas coisas mesquinhas do mundo. Nós passamos a viver a verdade do Evangelho. Nós passamos a viver no literal, o próprio Cristo. Então exponha na sua aula que o Evangelho nunca trouxe benefícios financeiros para ninguém. O Evangelho nunca trouxe ganho para ninguém, nunca trouxe lucro para ninguém. O Evangelho não traz lucro para quem fala a verdade. E isso aqui eu estou falando do Evangelho da verdade. Não estou falando do Evangelho da mentira que está sendo pregado, não. Então o Evangelho da verdade, ele não traz lucro financeiro. Ele vai trazer sim perseguições. Isso é nítido em todos que falam a verdade. Ele vai trazer angústia, vai trazer sofrimento e dor. Mas é interessante que os frutos espirituais que nós temos no Evangelho da verdade, eles curam as nossas mais profundas feridas. É magnífico falar sobre isso, querido. Como é bom saber que os frutos que nós vamos colhendo ao longo dos nossos caminhos, eles vão curar as nossas feridas. O próprio Deus nos dará frutos para que nós possamos ser sarados. Por quê? Porque nós sabemos que assim como Paulo, ele disse que o morrer é lucro, em Filipenses 1:21, nós também passamos a viver esse lucro. Nós passamos a viver agora essa visão espiritual. O exemplo de Paulo para todos nós aqui nessa lição é de como vencer as crises e permanecer sendo cristão. É isso que deve ser levado para a sala de aula. Essa aula vai começar com a chapa quente, querido. Tem muita coisa boa para ser falada aqui hoje. Tem muito puxão de orelha. E se Deus falou com você desde o início da lição, imagina agora nessa última lição. Imagina agora o que Deus vai falar. Querido, tópico de número 1 vai falar sobre a fidelidade. O tópico 1 vai falar a fidelidade de Paulo em meio às crises. O subtópico diz destemor e ousadia. Esse subtópico fala sobre destemor e ousadia. Eu queria que você falasse que ter consciência de uma missão é abraçá-la. Olha que interessante. Ter consciência de uma missão é abraçá-la. Abraçar, pastor, é simples. Abraçar sem perguntar se eu sou capacitado, sem perguntar se eu sou remunerado ou se eu serei remunerado, e entender que, tendo ou não tendo, eu preciso desempenhá-la, pois eu recebi de alguém essa confiança. É lindo falar isso. É magnífico falar sobre isso. Agora, viver isso aqui é difícil. E você vai ter que viver isso, querido. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque na sua sala de aula você passou por diversas provações,
e você continua de pé em mais um trimestre. É mais um trimestre vencido, então é motivo de adorar a Deus. E você pode falar isso, que ter consciência de uma missão é abraçá-la sem se perguntar assim: será que eu sou capacitado? Quem enxergou a capacidade de você foi o próprio Cristo, porque Ele te deu a capacidade de estar à frente. E tinha outras pessoas que falam bem, outras pessoas que pregam bem, outras pessoas que vivem bem, que têm muito mais dinheiro que você, mas foi você que foi chamado para estar na frente da sala de aula. Foi você, querido. Deus não perguntou se você será, se você vai desempenhar. Não, Deus não perguntou. Deus sabe qual é o seu potencial. Então você não precisa perguntar se você vai ser remunerado, se você está capacitado. Você precisa entender e você precisa desempenhar, porque foi Ele que confiou em você. Quando se tem convicção de um chamado, os espinhos, querido, eles podem até nos ferir, mas nós não olhamos para as feridas, nós olhamos para as flores. As pedras, elas podem até nos fazer tropeçar, mas nós não olhamos para as pedras, nós olhamos e enxergamos todas as pedras como um calçamento para que nós possamos chegar ao alvo final. É interessante que nós nos dedicamos sempre porque nós temos a certeza de que Ele merece o muito que eu fizer. O muito que eu fizer é pouco diante de tudo que Ele fez por mim. Por quê? Porque Ele fez muito além do que eu esperava. Ele fez muito além por todos nós. Então tudo que eu fizer aqui, tudo que eu trabalhar aqui é muito pouco diante do Calvário. É muito pouco diante dos milagres. É muito pouco diante da recompensa que Ele tem para nos dar. E isso aqui é uma visão totalmente espiritual, ok? Tópico de número 2. O tópico de número 2 da nossa revista fala alegria em meio às crises. Nesse tópico eu queria que você deixasse marcado nesse tópico algo extremamente de Deus. Eu creio que isso é revelação. Não tem como. Abre comigo Filipenses aí na sua Bíblia 1, o versículo de número 1 ao versículo de número 6. Eu estou na versão judaica que diz assim: de Saúl e Timóteo, escravo do Messias Yeshua, para todo o povo de Deus unido ao Messias Yeshua, que vive em Filipos, como líderes e congregacionais e Shamachaim. Graças a vocês e Shalom da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Yeshua, o Messias. Agradeço a Deus, ao meu Deus, sempre eu penso em vocês. Quando oro a favor de vocês, faço com alegria, porque tenho cooperado no anúncio de boas novas. Olha que interessante, desde o primeiro dia até agora. Estou certo disso. Quem começou a boa obra entre vocês a manterá em desenvolvimento até o dia do Messias Yeshua. Querido, entenda uma coisa nesse tópico. O prefácio desse tópico aqui nos leva a entender a gratidão de quem? A gratidão que Paulo tem aos irmãos de Filipos. Olha que interessante. Aos líderes dessa localidade, aos líderes locais. De fato, querido, o fato de estar vivendo a verdade do Evangelho nos mostra que muitos líderes têm castigado o povo por falta de comunhão com o Calvário. Quando o líder está fora do Calvário, quando o líder está fora dos planos de Jesus, a igreja perece, a igreja sofre. Muitos líderes hoje, queridos, estão sendo oprimidos. Não é porque é uma provação aqui, eu posso falar isso com categoria, porque eu vivo e os lugares que eu rodo, eu vejo isso diariamente, é cotidiano. Os líderes sofrem não é porque Deus os está provando, não. É porque os homens estão querendo estar acima. Os homens estão praticamente escravizando os seus subordinados. E Deus chama o evangelho do amor, o evangelho do que nós chamamos aqui, a graça, ela vai além. Isso aqui precisa ser falado em sala de aula. Não é porque você é professor que você tem o direito de mandar. Não, querido. Você é o menor. Você, quando é pastor, você serve. Você, quando é professor, você serve. Porque enquanto todos estão sentados, você está na frente da sala servindo a todos. E isso nós devemos levar no literal para a nossa sala de aula. Aquele que está sentado na sua sala vai servir aquele que está lá no mundo, porque ele é maior do que o que está no mundo. Ele vai servir os irmãos menores do discipulado e ele vai continuar esse processo.
É muito interessante isso. Paulo ele nos deixa um grande exemplo que a crise da prisão, a crise do abandono, a crise da escassez não pode nos tirar a alegria de sermos cidadãos dos céus. Não pode, querido, não pode nos tirar a vitória, não pode deixar de ter visão da vitória neste mundo. É interessante que nós vivemos uma vitória aqui nesse mundo, mas se ela não chegar, se ela não vier, essa crise que nós estamos passando aqui não pode nos tirar a visão futura do porvir. Jamais, jamais, nunca. Paulo não deixou se abater, apesar de todas as perseguições, dos chicotes, dos açoites. Ele sabia e tinha uma visão espiritual do porvir, que é algo sobre isso. 1 Timóteo tem um texto muito bom sobre isso. 1 Timóteo 6, do 8 ao versículo 10. Olha o que diz esse texto, do 8 ao versículo 10, 6, do 8 ao 10, diz assim: por isso, se tivermos comida e roupa, estaremos satisfeitos com isso. Além do mais, os que pretendem ficar ricos caem em tentação, são pegos pela ambição tola e dolorosa, que os lança na ruína e destruição. Versículo número 10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores por causa dele. Olha, querido, olha a profundidade do que Paulo está explicando a Timóteo. Paulo está dando uma aula a Timóteo, um jovem obreiro. Nós precisamos entender que as provações, vou colocar para você entender, as não conquistas, ou seja, aquilo que nós não conquistamos, não pode nos tirar a visão do que está por vir. O subtópico de número 3 da nossa revista, ele vai abraçar uma tese interessante, fala sobre servindo a Deus em meio às crises. Fale nesse subtópico que sobre a carta de Paulo aos Filipenses, nós devemos nos lembrar que Filipe é uma cidade da região da Macedônia. E naquela época, é interessante isso aqui, Filipos era uma colônia romana. Ela estava como colônia romana. Ela foi evangelizada por quem? Ela foi evangelizada pelo próprio Paulo durante a sua segunda viagem, entre os anos aí de 48 e 49. Aonde fala sobre isso, pastor Elias? Atos 16, do 12 ao 40, fala sobre isso. Se você ler lá, você vai ver isso. Então, ele passou por lá também, ele vai passar por lá também na sua terceira viagem. Então são 2 vezes que Paulo passa por Filipos. Essa segunda viagem foi provavelmente nos anos de 54 a 56. Em Atos 20, o versículo 3 ao 6 também vai falar sobre isso. Então, os cristãos daquele lugar, querido, eles se apegaram tanto e ficaram tanto ligados a Paulo, que eles passaram a ajudá-lo. Eles passaram a colaborar com Paulo em algumas situações difíceis. É o amor. Isso é amor de quem? O amor de quando nós enxergamos alguém que prega realmente o evangelho. Nós passamos a ajudar, querido. Nós passamos a colaborar. Assim foi Filipos com Paulo. É interessante aqui que Paulo ele escreve a toda essa comunidade, a eles, exatamente para agradecer a ajuda que eles mandaram por meio de quem? Por meio de Epafrodito. É por isso que Paulo escreve. Paulo escreve para agradecer. Há quanto tempo você não tem agradecido os seus líderes? Há quanto tempo você não tem agradecido os seus supervisores? A escola dominical funciona porque temos diretores e diretrizes, queridos. Há quanto tempo você não agradece? Você não senta com ele e diz muito obrigado por eu estar um ano lecionando. Você acha que você é o melhor? Que é isso, querido? Eu sento aqui com os meus supervisores aqui, eu sou pastor. Eu sempre falo assim: muito obrigado por você nos servir durante mais um ano. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de estar aqui mais uma vez na frente da sala de aula. Nós devemos ver isso. Filipenses 4, do 10 ao 20, vai explicar bem isso. Você precisa ler isso para você levar para a sala de aula. Olha, mesmo preso, Paulo ele não se abate. Paulo ele não se deixa ser levado pela tristeza. Pelo contrário, ele usa essa oportunidade que ele tem na prisão para admoestar
Ele usa essa oportunidade para agradecer. E como sempre, ele vai usar essa oportunidade para evangelizar através da prisão. Nós não vemos aqui um coitadinho, mas nós enxergamos aqui alguém que não se abate e fala a verdade em todo o tempo. Deixa eu dizer uma coisa: se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém te perseguiu no ministério, deixa eu falar uma coisa aqui do Senhor para você. Se levante, querido. Larga essa capa de coitadinho, larga essa visão de coitadinho. Entenda, você tem um chamado e Deus vai cobrar de você esse chamado. Eu já falei numa outra pré-aula aqui, não é de quem te perseguiu, mas é de você que Adonai vai cobrar. Então, elabore projetos, continue traçando metas, porque é você quem vai desenvolvê-los, não é o seu inimigo. O tópico de número 2 da nossa lição fala abnegação ante o sofrimento, a disposição de Paulo em sofrer pelos cristãos de Filipos. Olha que interessante. Nesse tópico, há um termo chamado libação. Esse termo libação significa oferta de líquidos. Em geral, era sangue, vinho ou azeite. Eram derramados em sacrifício e dedicação a Deus ou a outros deuses em outras religiões. Isso é libação. O exemplo do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele se permitia morrer pelo Evangelho, então o exemplo de Paulo, ele nos leva a uma reflexão sobre como estamos tratando a noiva de Cristo. Isso nos leva a esse pensamento: será que nós pastores seríamos capazes de morrer pela igreja? Será que você, professor, seria capaz de morrer por sua igreja? Será que você seria capaz de morrer pelos ideais do Evangelho? Daquilo que você tem falado em sala de aula? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você pensou para responder essa pergunta, é um sinal de que realmente o amor por almas não é a essência da sua vida. É um sinal de que você está totalmente apegado às coisas desse mundo tenebroso. E quando eu falo desse mundo tenebroso, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema é do maligno. E quando você se apega a essas coisas, você está apegado ao sistema. Você está apegado àquilo que o inimigo colocou diante de você. Então, cuidado, querido. Explique isso para a sua sala. Tenha cuidado, muito cuidado com esse sistema. O tópico de número 2 do item 2, ele fala sobre a disposição de Epafrodito. Nesse tópico, nós vamos continuar falando sobre Epafrodito. Epafrodito é um sinal de que sempre teremos de Deus em nossa vida homens fiéis. Então, Epafrodito aqui, para simplificando para você entender, Epafrodito é um sinal que sempre teremos de Deus em nossa vida homens fiéis. Quando tudo está contrário, sempre nós teremos amigos, companheiros. E quando eu falo de amigos e companheiros, eu falo daqueles que não se importam com nossa posição, não se importam com nosso status. Isso é ser amigo. Não se importam com o que temos ou o que não temos. Esse é o sinônimo de amizade. Mas amigos que eu falo aqui são aqueles que enxergam em você um verdadeiro servo fiel, dedicado, que ama a obra de Deus. Ainda que Epafroditos aqui, para você entender, não surjam, entenda, Deus, Ele não te abandonou. Ainda que não surjam amigos, ainda que Epafroditos não venham para a sua vida, Deus, Ele não te abandonou. O seu Espírito, Ele mora dentro de você. Não tem como Ele te abandonar. É você quem vai decidir se Ele sai ou se Ele não sai. É você, querido. É só você que tem o que nós chamamos aqui de livre-arbítrio para isso. Ninguém pode tirar de você o Espírito Santo a qual você foi selado para os últimos dias. Isso deve ser falado em sala de aula. O tópico de número 3 fala sobre... O subtópico número 3 fala Paulo e os judaizantes. E eu queria que você anotasse isso aí. E é interessante nós falarmos sobre isso. Muito interessante. Que judaizantes sempre existirão. Por quê? Já parou para analisar?
Porque sempre existirão judaizantes. Os judaizantes aqui, você vai entender esse termo, querido, porque eles são os meios que temos para estudarmos, para orarmos. Peraí, professor, você está ficando louco? Não, querido. Judaizantes aqui são aquelas perseguições que nós temos dentro da sala de aula, são aquelas perseguições que nós temos na igreja, são as perseguições nos cotidianos. Isso é ser judaizante, aquelas pessoas que ficam no nosso calcanhar, esperando um erro para nos dar paulada. Na época de Paulo não era diferente. E aqui é no literal os judaizantes. Então sempre vai existir para que você possa orar, para que você possa estudar e para que você tenha visão de Deus para o povo de Deus. Nos últimos dias, esses tais aqui, eles vão crescer muito. Por quê? Porque a iniquidade, a ciência, os costumes vão trazer à tona aqueles que defendem seus interesses e que não estão empolgados com o interesse da noiva de Cristo, mas sim com seus próprios interesses, deixando a noiva de lado. Isso é de extrema importância. Vai aumentar? Vai. Vai surgir? Vai. Vai continuar? Vai. Eles nunca vão acabar. Nunca a perseguição vai acabar. Mas nós estamos firmados na rocha, que é o próprio Yeshua HaMashiach, ou seja, Jesus Cristo, o Messias. Continuando a nossa lição aqui, no tópico de número 3, e essa lição está maravilhosa, você vai falar para a sua sala de aula, nesse tópico número 3, ele aborda o seguinte tema: aprendendo a vencer as crises. Aqui está um ponto crucial para que nós possamos fazer o encerramento dessa lição, para que nós possamos levar uma exatidão do pensamento de Paulo, do pensamento cristão para se vencer as crises, para se ter vitória em meio às crises. Nós falamos sobre Josafá e foi uma história fantástica. Falamos sobre Ruth, falamos sobre Esther, falamos tanta coisa aqui nessa lição que nos trouxe uma paz enorme, uma esperança em meio à crise. E hoje Paulo vai nos mostrar exatamente isso. Nesse tópico, você aborde a lição aqui no tópico número 3. Abra comigo Filipenses 4, o versículo de 4 a 5. Olha o que diz esse texto. Diz assim, olha que interessante. Diz assim, 4 ao 5. Diz: alegrem-se em união ao Senhor sempre. Direi novamente, alegrem-se. Aí ele diz assim no versículo número 5: que todos vejam quão amáveis e gentis vocês são. O Senhor está perto. Querido, é de arrepiar esse versículo aqui. Entenda, esse versículo nos mostra que a alegria é a essência de um verdadeiro cristão. Tem gente que acha que cara fechado é sinônimo de santidade. Deixa de besteira, querido. Ai. Se cara fechada fosse sinônimo de santidade, tinha muita gente no mundo aí com aqueles bigodes grandes que era santo ao extremo. Pelo contrário, cara fechada não é sinônimo de santidade. Paulo diz: alegrem-se sempre. Mais uma vez digo, alegrem-se, porque o Messias está próximo. Isso significa a alegria de entendermos que nós somos salvos. E é interessante que a igreja ela tem um grande potencial. De quê? Pastor Elias, de expulsar os problemas sociais. Olha isso aqui: de expulsar os problemas econômicos e doutrinários. 3: sociais, anote isso aí, econômicos e doutrinários. Como tem gente brigando ainda por causa do que nós chamamos aqui de doutrina, mas que não é bíblica. Como tem gente ainda brigando por causa disso? E isso gera um desconforto à igreja, fica todo mundo com cara de tristeza. E aí chega uma irmã na igreja, chega um irmão na igreja um pouquinho diferente, nós olhamos para ele, fechamos a cara achando que querido, isso não vai levar ninguém para o céu. Deixa de besteira. Santidade mora aqui, coração, intimidade com Deus, e é isso que você fala na próxima revista. Então entenda, quem molda é o Espírito Santo, não é você, não é sua cara fechada que vai moldar ninguém. Pelo contrário, vai tirar as pessoas da presença de Yeshua. A igreja tem a grande capacidade então de expulsar os problemas sociais, os problemas econômicos e os problemas doutrinários, aqui de costumes, quando ela vive a alegria de servir ao Senhor.
quando ela vive a alegria de servir ao Senhor. Quando eu sirvo ao Senhor de coração, querido, eu faço ação social, eu faço missões, eu entrego o dízimo que não é meu e tenho uma posição de servo sem que ninguém mande, sem que ninguém ordene, pois eu entendo que por amor a Ele, por amor a Yeshua, eu me submeto a todas as ordens espirituais e humanas para um bom andamento de sua obra. Quer algo melhor do que isso hoje? Não existe. Quando o Espírito Santo abraça uma pessoa, quando eu me deixo envolver pelo Espírito Santo, e já está encaminhando aqui, é por isso que ao longo de todas essas lições eu trouxe ela numa visão espiritual, e Deus já havia falado comigo que iria manifestar o seu Espírito ao longo dessa revista, para que nas próximas revistas o Espírito Santo tivesse lugar em nosso coração, tivesse lugar na sua sala. Então eu tenho a possibilidade de, quando eu estou alegre no Espírito Santo, eu desenvolver missões, eu desenvolver a ação social, eu entregar o dízimo, e eu tenho uma posição de servo. Isso tudo quando eu estou alegre. Quando eu estou com problema, a primeira coisa que eu faço é fechar a mão, achando que eu vou corrigir homens através disso. Besteira, querido. Eu estou atrasando o andamento da obra de Deus aqui na terra. O subtópico de número 2 do item 3 fala a crise da desarmonia. Nesse tópico, aborde na sua sala que toda ação de discussão, toda ação de inveja, olha que interessante, divisão na igreja, elas são ações no literal do próprio Satanás. É pesado o que eu vou falar aqui agora, mas toda ação de discussão, toda ação de inveja, toda ação de divisão, nós vamos ver isso na próxima revista, são ações do próprio Satanás. Para quê? Para quebrar a alegria da noiva, para tirar a alegria da noiva, para tirar o clima de regeneração feito pelo próprio Jesus na estaca do Calvário. Quando Jesus pagou um alto preço no Calvário, foi para que eu e você tivesse vida, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, diz a palavra de Deus. Viver em abundância é ter felicidade. Ainda que eu esteja em crise, mas eu sou feliz porque eu sei que eu serei salvo. Eu estarei lá com Ele na glória. Isso é ter abundância de alegria. Quando entramos em contenda na igreja, querido, nós geramos aos demais irmãos o desconforto e o descrédito que existe na nova criatura. Olha que interessante. Isso acontece aqui nesse tópico, nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque Sintique e Evódia agora é o centro das atenções, chegando até quem? Até Paulo, que deveria ter muitos assuntos importantes e mais profundos para se tratar, mas Sintique e Evódia agora chegam até Paulo por causa de discussões. Querido, por causa de divisões, dissensões. Como nós temos isso na igreja? Então, nós estamos com tantos problemas, nós precisamos estar no gabinete com pessoas que estão brigando por causa de pequenas coisas, atrapalhando o ministério, o bom andamento do ministério. Paulo agora ele perde parte de seu tempo admoestando essas irmãs em Cristo. Paulo vai perder agora parte do seu precioso tempo, que poderia estar escrevendo outras coisas, admoestando quem? Sintique e Evódia. E como isso tem acontecido nas igrejas nos últimos dias. Então entenda, todas essas discussões, essas divisões, elas nascem do próprio inimigo para tirar a alegria da igreja. Filipenses 4, ainda no Filipenses 4, versículo 7 ao versículo de número 9, olha o que diz: e a shalom de Deus, ou seja, a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o seu coração e mente em união com o Messias Yeshua. Aí o versículo de número 8, ele diz: por fim, irmãos, concentrem um pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável, em alguma virtude ou em algo digno de louvor. Continue praticando o que aprenderam e receberam de mim, ou o que ouviram e me viram fazer. Então Deus, que concede shalom, estará com vocês. Paulo chega a pedir a esses irmãos que aprendam com ele,
que olhem para o exemplo dele. Sabe que nós temos olhado, por exemplo, de Paulo nos últimos dias, nas discussões, nas distensões, como tem surgido igrejas do nada, pequenas brigas, e as pessoas saem e abrem outro ministério, saem e abrem outra portinha. Querido, nós precisamos rever o conceito sobre crescimento do evangelho no Brasil. Eu acho que o evangelho no Brasil não tem crescido, tem inchado. Muito diferente de crescimento. Crescimento, ele nasce com maturidade. Ele nasce debaixo da bênção do pastor. Debaixo da bênção. Fora isso aí, querido, é rebeldia. E com rebeldia, Deus não tem compromisso. Isso deve ficar claro. Eu sei que alguns vão até passar a ficar com raiva. Eu não vou assistir mais a pré-aula de Elias. Querido, eu tenho compromisso com a verdade. E eu não mudo minha voz para falar para você que se rebelou contra alguém, não. Deus está falando com você para você voltar pelo mesmo caminho e pedir perdão. Se te abençoarem, vá nessa tua força. Agora, se não te abençoarem, querido, vai dar tudo errado. Entenda isso. Não ache que você, porque você é o melhor professor, que você deve zombar os demais, porque você tem muita gente quando você está na sala de aula, porque você tem muita gente quando você está pregando, que você é o cara. Você não é o cara. Nananina, não. Os holofotes devem ser para o Messias. Eu sou apenas instrumento para que ele se manifeste. Entenda isso. O tópico de número 3 da nossa lição, o item 3 fala vencendo as crises. Nesse subtópico, anote aí para você levar para a sala de aula. Olha que interessante o que eu coloquei aqui. A visão que nós temos de Paulo em 1 Coríntios, eu queria ler esse texto aqui. Vai ser uma honra ler esse texto. Em 1 Coríntios 4, do 11 ao 13, eu vou ler esse texto aqui, eu preciso ler esse texto. Olha que interessante esse texto. Diz assim: até este momento passamos fome e sede, nos vestimos com trapos, somos tratados de modo rude, vagamos de lugar em lugar, exaurimos-nos trabalhando com as próprias mãos para sobreviver. Quando somos amaldiçoados, continuamos abençoando. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, oh maravilha, continuamos nosso trabalho. Somos até este momento o lixo do mundo, a escória de Deus. Oh querido, não tem como não sentir a presença de Deus. Não tem como, querido. Não existe a possibilidade de não ver um homem que se entregou a Cristo de uma maneira total aqui nesse texto. Eu me emociono ao ler essa carta de Paulo, ao ver essas cartas de Paulo, porque nós enxergamos aqui que alguém pode até ter jogado Paulo na sarjeta, e eu quero me refletir a você, e Deus vai falar com você nessa hora, ou eu mudo meu nome. Escuta uma coisa, alguém pode até ter te jogado na sarjeta, alguém pode até ter esquecido de você, se esqueceu de tudo que você fez, esqueceu de tudo que você projetou. Oh querido, talvez você esteja sofrendo a maior perseguição, que parece que você está no Calvário, mas deixa eu te dizer uma coisa, a mesma coisa Paulo passou, o mesmo sofrimento Paulo passou. Entenda, querido, quando nós olhamos para 1 Coríntios 4, do 11 ao 13, nós enxergamos alguém que foi jogado na sarjeta, nós enxergamos alguém que foi esquecido por tudo e por todos, nós enxergamos um sofrimento contínuo, uma perseguição sempre direta. Mas quando nós olhamos aqui para o campo espiritual, nós vimos um homem de um caráter digno de ser chamado de apóstolo. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que você está sofrendo, não importa o que você está passando, Deus sabe da exatidão dos seus projetos, e é por isso que Ele te chama de servo fiel nessa hora. É por isso que Ele está me usando para dizer que Ele te tem por servo fiel, Ele te tem por serva fiel, e os planos dele para a sua vida não são e nunca foram frustrados. O homem pode não enxergar, mas Deus contempla, e Ele tem preparado algo nobre para você, querido. Olha aqui, querido, Paulo é digno de ser reconhecido como apóstolo agora. Depois de tudo isso no campo espiritual, nós enxergamos Paulo como apóstolo, nós enxergamos e reconhecemos Paulo como mestre, dotado de uma inteligência
muito grande, tanto no campo humano como no campo aqui espiritual. Olha, Paulo não se abateu, Paulo não se frustrou, ele não adquiriu mágoas e também não adquiriu bens, como nós vemos muitos nos dias de hoje. Mas ele jubilava em servir a Adonai, ele jubilava em servir a Deus em todo o tempo, seja na miséria, a próprio texto diz aqui, ou seja na bonança, seja na alegria, ou seja na tristeza, seja na saúde, ou seja na doença. Sabe o que eu enxergo aqui? E eu queria que você enxergasse isso aqui num campo espiritual, não num campo material. O que você tem passado, o que você tem sofrido, é para que você entenda que essa perseguição é um casamento no campo espiritual. Porque o casamento ele nos traz tanto saúde como doença. Tanto ele nos traz alegria, como também ele nos traz tristeza. Eu sempre prego isso nos casamentos. Não fica achando que é mil maravilhas, que não é. Ele sempre vai nos trazer alegria, mas também vai nos trazer tristeza. Ele sempre vai nos trazer momentos felizes, mas momentos que nós devemos chorar. Ele sempre vai nos trazer aqui, querido, e você deve entender, ele sempre vai nos trazer dias de glórias, mas dias de tristezas. Eu vejo aqui que essa perseguição é um verdadeiro casamento para o chamado que você tem na obra de Deus. Assim como Paulo também teve um casamento com o seu chamado, você precisa casar também com o seu chamado. Você precisa encarar o seu chamado e entender que agora não é mais você. Não. É o próprio Deus quem tem te levantado, quem tem te feito andar, porque por você já havia parado. A visão espiritual é que eu casei com o chamado, não largo o chamado. Os outros podem até prostituir, mas eu permaneço fiel ao meu chamado. Quantos têm prostituído no chamado? Quantos têm deitado com outros deuses aqui no sentido espiritual, para você entender? Quantos têm levantado outros deuses e adorado a Baal? Tem se flagelado e parado no meio do caminho, mas nós estamos aqui fortes, nós estamos aqui firmes, confiantes que a nossa vitória não vem de homens, mas que ela vem do próprio Deus. Enxergue o que Paulo enxergou, tenha uma visão espiritual das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Só assim você vai entender que Jesus te separou. O seu chamado não veio por homens, mas veio pelo próprio Deus, veio das mãos do próprio Deus, e é chegado o momento de você jubilar de alegria, porque nós vencemos mais um trimestre, nós vencemos mais uma batalha, e venceremos tantas outras que vier, porque nós nos apoiamos nele. Eu me despeço de você aqui maravilhado com essa aula, me despeço maravilhado com essa revista, me despeço de você sabendo que Deus vai fazer algo em sua vida, assim como tem feito na minha. Eu sou a prova disso, é por isso que nós estamos aqui. E te espero no próximo trimestre. Obrigado pela audiência, obrigado por todas as honras, obrigado pelas felicitações. E vamos continuar porque a obra não é nossa, é do nosso Deus. Yahweh Shalom e até a próxima pré-aula.